Bom dia, sexto ano, todo mundo bem? Então, hoje é o módulo 11, a gente vai dar início a esse módulo, no qual a gente vai estar falando sobre o tratamento e poluição da água. A gente acabou de ver o módulo anterior, no, no qual a gente respondeu as atividades e o que a gente falou? A gente falou sobre a água no nosso planeta Terra. E hoje a gente vai falar do tratamento e poluição dessa água que vem do nosso planeta Terra. E para dar início, tem um textozinho aí na página 541 que eu queria que vocês acompanhassem comigo, né? Fala assim: Brasil tem muita água, mas mal distribuída. Vamos lá. O Brasil é um país que mais possui água doce no mundo. A disponibilidade hídrica brasileira é de 91,2 milhões de litros por segundo. Então, é muito abundante, gente. E no que diz respeito à água para o consumo humano, de acordo com o relatório mundial das Nações Unidas sobre o desenvolvimento de recursos hídricos, o Brasil ele possui cerca de 48 milhões de litros disponíveis por habitantes por ano. Então imagina, cada pessoa que habita o Brasil, ele possui cerca de 48 milhões de litros disponível para cada pessoa. A Agência Nacional da Água, chamada ANA, ela considera que o Brasil está numa posição confortável em comparação aos outros países. A bacia do Rio Amazonas, é a mais extensa rede hidrográfica do planeta. E por ela ocorrer 20% das águas doces superficiais do mundo, quase um terço de água doce do mundo está em aquíferos. E o que é aquíferos? Aquíferos são reservas subterrâneas de águas que a gente tem dentro do nosso país. E o Brasil ele possui dois dos maiores do mundo, que é o aquífero Guarani, no sul, e o Alter do Chão, que é no norte. Entretanto, apesar de a situação ser aparentemente tranquila, existe uma distribuição desigual dos recursos hídricos pelo território brasileiro. Grande parte das águas disponíveis, 80%, está na Amazônia, que é ilustrada aí nessa figura que eu coloquei para vocês. Então, 80%, grande parte das águas disponíveis, que são 80%, está na Amazônia. Regiões que possuem a menor densidade demográfica e baixa demanda de atividades produtivas é a Amazônia. E em comparação, o Nordeste, que dispõe de apenas 5% de água das águas brasileiras, a região é a região que mais sofre com as secas periódicas no Brasil. Então, a maior parte da população se concentra perto do litoral, longe dos principais mananciais, com altas densidades demográficas na região sul e sudeste. E para aumentar a dificuldade e a topografia do território brasileiro, as cadeias montanhosas que separam o litoral do interior do país é o obstáculo ao acesso a essas águas. E o Conselho Mundial de Água, WWC, que é a sigla em inglês, classificou o Brasil em 50º lugar, ou seja, 50 na colocação 50, em um ranking de saúde hídrica que analisou 147 países. Então, olha o tamanho dos nossos recursos de água, quantidade de água que a gente tem de água doce para a gente estar utilizando, e olha a colocação que a gente está sobre essa disponibilização de saúde hídrica de água no nosso país. Se vocês forem ver, é uma posição não muito boa, porque
de 147 países, a gente está lá no ranking de 50. Para mim, a gente devia ser melhor ainda nesse ranking por ter uma disponibilidade de água muito grande aí. Então a gente tem que cuidar da saúde hídrica do nosso país. Os critérios foram qualidade de água doce por habitante, parcela da população com água limpa e esgoto tratado. Se a gente comparar, a gente vai ver aqui, a maioria das nossas cidades não tem esgoto tratado, principalmente se a gente for ver aqui em Cristalina. Se a gente for andar em certas regiões aqui, você vê esgoto em céu aberto. Desperdício de água domésticas, que com certeza acontece muito. Indústrias e... além do setor industrial, também o setor agrícola, poluição de águas e preservação ambiental. Em primeiro lugar está a Finlândia e, em último, o Haiti. A média nacional de perda de água é de 38,8%, que é o índice superior à média mundial de 35%, o que faz com que o Brasil ele caia na classificação. E se a disponibilidade de água fosse o único critério, o ranking de saúde hídrica do Brasil subiria para 18ª posição. Então iria ser bem melhor. Então, pessoal, a gente viu que no módulo 10, como a água é importante para os seres vivos e a vida na Terra, mas você já parou para pensar como a água chega até a sua casa? E aí, pessoal, vocês já pararam para pensar? Como que essa água aí chegou na sua casa? E em quais fatores influenciam a distribuição de água no território brasileiro? Será que a disponibilidade de água ela tem grande influência na construção de cidades e na ocupação de territórios em todo o mundo? Neste módulo, pessoal, estudaremos as estratégias de captação e tratamento de água para os consumos humanos e o tratamento do esgoto, além das medidas para evitar impactos ambientais como a poluição dos mananciais. Então agora, o que a gente vai falar? Sobre o tratamento e a distribuição de água, para a gente saber mais ou menos como funciona esse tratamento e essa distribuição de água nas cidades. Você já deve ter ouvido falar que o consumo de água sem tratamento, ele pode fazer mal à saúde, certo? Pode causar várias bactérias, pode causar doenças de infecção de intestino, pode causar alguns protozoários, como algumas doenças que a gente pode até falar delas mais para frente. E isso acontece porque a água pode conter micro-organismos causadores de doenças, que nem sempre são identificados apenas pela aparência, ou pelo cheiro, ou pelo gosto da água. Não quer dizer que a sua água está com cheiro bom, ou com gosto bom, ou ela está transparente, que ela não tem micro-organismos lá naquele local. Então, a gente deve, além de beber água filtrada, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Portanto, antes de chegar às residências, é necessário que a água passe por um processo de tratamento que diminua os riscos de contaminação. Assim, a água é captada de um manancial, né, de mananciais como rios, lagoas, represas, lençóis subterrâneos, e ela é conduzida dentro de canais, ou seja, adutoras, até as estações de tratamentos de águas, que é chamado de ETAs. E no percurso, dentro das tubulações, a água ela é filtrada, tratada e armazenada para então ser distribuída para a população, no qual a gente pode acompanhar aí nessa figurinha na página 542. Então, o que acontece? Aqui a gente tem uma represa, né? Que é essa represa aqui. Essa represa, ela vai ter uma adutora que vai captar a água, que vai pegar essa água, que vai passar pela estação de tratamento. Aqui vai acontecer essa estação de tratamento, e dessa estação de tratamento vai levar para um reservatório de água tratada, e que vai levar para uma outra adutora e um reservatório elevado. A partir desse reservatório elevado, vai possuir aí
redes de distribuição. Essas redes de distribuição, elas vão levar a água para as casas, para os prédios aí, como vocês estão vendo nessa figura. E para a gente entender melhor, aí tem uma representação esquemática de uma estação de tratamento de água. E a gente vai ver aí agora. A primeira coisa que acontece é a pré-floculação. O que é essa pré-floculação? É essa parte aqui, ó. A gente tem a adutora que pegou a água da represa e que vai passar por essa aqui, ó. Para essa pré-floculação. O que é essa pré-floculação? A água, ela recebe substâncias como o sulfato de alumínio, o cal e cloro. E que esses nutrientes, esses elementos, eles vão o quê? Eles combinam com partículas finas de areia, argila e outros materiais presentes na água, formando flocos. Por isso que fala floculação. E a formação desses flocos, eles facilitam para a separação dessas partículas. Nessa outra parte aqui, que ainda faz parte desse preparo, né, para essa água, para o tratamento dessa água, ela é chamada de floculação. Nessa fase de floculação, a água e os flocos formados, elas seguem para o tanque, onde são agitados e desse modo os flocos eles se juntam, formando flocos maiores e mais pesados, no qual vai passar pela decantação. A decantação é essa outra fase aqui, e essas partículas maiores, elas se depositam no fundo do tanque, formando uma espécie de lodo, e que é bombeado para o poço, e depois que esse lodo é bombeado, ele vai ser levado para o canal de esgoto. Depois a gente passa por uma fase de filtração, que é essa fase aqui. Essa fase de filtração, após algumas horas do tanque de decantação, que é a fase anterior, a água já está mais limpa e passa por vários filtros de cascalho, de carvão e também areia, que retém essas partículas restantes. Então aqui, ó, a gente tem o filtro de cascalho, de areia e também de carvão ativo, que vai fazer essa filtração e melhorar essa qualidade da água. E depois a gente tem essa outra parte aqui, que é o cloro e flúor, onde vai ser passado a cloração e também a fluoração. Mesmo depois da filtração, as águas elas não estão completamente limpas e pode conter micro-organismos. Então, a partir dessa fase, o que a gente faz para eliminá-los? Esses micro-organismos, a gente adiciona o cloro na água, na etapa denominada cloração, e após essa etapa, também pode ser adicionado o flúor à água, que é uma medida que visa fortalecer os dentes e prevenir cáries na população. Então, isso aí é feito lá na estação de tratamento das águas. E nesse caso, ela é chamada de floretação. Então, pessoal, o que acontece? Ao final de todas essas etapas de tratamento, a água potável ela é direcionada aos reservatórios dos municípios, de onde será distribuída até as casas e os estabelecimentos comerciais. A captação e a distribuição da água, elas são realizadas pelos municípios em conjunto com o Estado. Então, os custos financeiros relacionados a esses processos de repassados ao consumo final. E por isso, quanto maior o volume de água consumido, maior o valor a ser pago lá na sua conta de água. E ao lado aí a gente vê um aparelho que mede o consumo da água nas residências, que é chamado de hidrômetro, que é o daí da figura que eu estou mostrando aí para vocês. Contudo, a economia financeira é só mais uma razão pela qual devemos nos esforçar para reduzir o consumo da água, que é o recurso natural limitado. Então, pessoal, por que então eles estão consumindo essa água? Eles falam que consomem essa água
para a gente ter essa consciência de não ter gastos excessivos e como a gente está pagando e gastando esse dinheiro, tendo esse consumo do dinheiro que a gente trabalha e ter que pagar uma água que a gente vai ter que usar. Então isso aí eles falam que é mais para a gente ter o controle e não ter o consumo excessivo, certo? Também é preciso economizar água pensando no futuro do planeta e no das próximas gerações. E no Brasil, nem todos os municípios ele tem rede de tratamento de água e, em geral, ela é obtida por meio de poços, que são poços artesianos, que às vezes até alguém aí ainda tem esses poços artesianos em casa. Geralmente tem fazenda e que às vezes precisa de um motorzinho para puxar essa água. Mas tem que tomar muito cuidado, porque às vezes essa água não está consumível para seres humanos. Nesses lugares, a água não é tratada e o consumo dela pode causar problemas de saúde. E dessa forma, algumas medidas preventivas devem ser tomadas. Técnicos da prefeitura ou profissionais de órgãos credenciados, eles devem analisar a presença das toxinas dentro desse poço, né, que tem água, e caso esse consumo seja liberado, é preciso ainda ferver e filtrar a água antes de bebê-la, a fim de eliminar os micro-organismos que podem causar doenças parasitárias em vocês. Aí é só um textinho só para a gente saber mais ou menos como funciona a captação de água da chuva, que às vezes algumas casas fazem para ter essa diminuição de gastos de água. Então a gente pode ter esse equipamento aí para a gente estar economizando dinheiro, economizando água e vai estar ajudando a gente em casa ainda. Então aí, ó, a captação de água das chuvas, elas pode diminuir o consumo de água tratada, reduzindo os gastos com o suprimento de água nas residências, como aí mostra na figura 4. A água da chuva, ela cai no telhado da casa e é direcionada por calhas, que é essa figura 1 aí, ó. Essa figura 1 é as calhas. E essas calhas são canos que levam a água até o reservatório. O reservatório é esse número 2 aí. De onde ela pode ser bombeada para uma caixa d'água que está acima aí do telhado da casa. E essa água, ela é usada principalmente nas descargas de vaso sanitário, na lavagem de carros, de quintais, na irrigação das plantas, e não para fazer comida, para beber. Essa água é utilizada só para a gente estar usando nesses utensílios aí que eu falei para vocês. Esgoto doméstico, pessoal. O esgoto doméstico é todo o resíduo produzido nas residências em atividades que fazem o uso de água, lavagem de roupas ou louças, descargas sanitárias e também nos banhos. Ou seja, tudo que é coletado pelo cano e pelos ralos das residências, ok? Esgoto doméstico é tudo que é coletado pelos canos e pelos ralos das residências. Observa a imagem a seguir. Um esquema de coleta de esgoto doméstico por canos, caso haja vazamento nos canos ou no esgoto, seja despejado diretamente nos corpos de águas, rios, lagos e mar, e ele pode gerar impactos negativos ao meio ambiente, caracterizando a poluição. E de maneira geral, dizemos que a água poluída é aquela que possui modificações em suas características químicas, físicas e sendo impróprias para o consumo humano. Então aí a gente pode ver uma casa que ela tem igual aí a torneira do banheiro, a torneira de uma pia, quanto da lavagem de roupa ou do vaso sanitário. Aí a gente tem uma caixinha sanfonada que vai jogar toda essa água que foi utilizada para outras canalizações, que vão jogar em caixas separadoras, caixas de gordura, e depois vai para uma caixa de inspeção, de limpeza, que também é jogado depois na rede de esgoto. Pessoal, além da poluição da água, pode estar contaminada se apresentar micro-organismo ou substâncias que causam doença. E esse
é o caso da água que recebe o esgoto doméstico sem o tratamento, que apresenta um grande número de micro-organismos vivos nocivos à saúde, como protozoários, vermes, bactérias e também vírus. E alguns desses micro-organismos, eles consomem as substâncias biodegradáveis do esgoto, e os gases oxigênios, eles dissolvidos na água, eles se proliferam. Entretanto, isso leva à diminuição da quantidade de gás oxigênio disponível, comprometendo a sobrevivência de espécies aquáticas que dependem desses recursos. Se não tem oxigênio na água, o que pode acontecer? Isso aí, ó, essa imagem triste de ver tantos peixinhos mortos. Tratamento de esgoto. Na maioria das cidades, pessoal, principalmente das cidades brasileiras, o esgoto doméstico ele é coletado por meio de uma rede de captação que é despejado em rios, mares ou lagos. Entretanto, para evitar a população e a contaminação desses corpos de água, o esgoto ele deve ser tratado em uma estação de tratamento, que é chamado de éter, antes de ser devolvida ao meio ambiente. Então vamos observar essa imagem abaixo aí, ó. O percursor do esgoto, desde a coleta, as residências, até a estação de tratamento, de onde ele será devolvido à natureza. Então aí a gente vê aqui, ó, rios, esgoto de tratamento, algumas árvores em volta. Aqui a gente vê o decantador secundário, o tanque de areação e também o tanque primário. Então vamos lá. Primeiro aqui a gente tem os prédios e as casas, onde as pessoas moram. Nesse prédio e a casa vai ter a canalização de esgoto, né? Que leva todo esse esgoto para a estação de tratamento. Então a primeira aqui é a grades, a segunda é a caixa de areia, a terceira é o decantador primário, tanque de aeração, decantador secundário, depois essa água é despejada no corpo. Mas vamos ver como que acontece isso. O primeiro, objetivos grandes é o lixo, e os lixos são retidos por um conjunto de grades, e esse material retido é direcionado para o aterro sanitário. Então todo o resíduo que está dentro da água e que está nesse local aqui, ó, e o que acontece com ele? Ele é retirado ele é retirado aí do conjunto de grades e ele é direcionado para o aterro sanitário. Na fase 2, que é a caixa de areia, o esgoto ele segue para essa caixa de areia, onde a terra e outras partículas sólidas serão retiradas. Então aí acontece uma primeira filtração. Na seguinte, esse líquido vai para o decantador primário, onde ocorre a sedimentação das partículas sólidas menores e também da matéria orgânica que há naquele local. Já na fase 4, que é o tanque de aeração, o esgoto segue para esse tanque, onde a presença de gás oxigênio favorece o desenvolvimento de micro-organismos que realizam a decomposição da matéria orgânica. Já na fase 5, que é o decantador secundário, o esgoto passa por ela, onde ocorre a sedimentação do material sólido restante e a formação do lodo. Este lodo ele pode ser usado na produção de gás, metano, ou como adubo na agricultura. Após a remoção do lodo, o esgoto, livre de 90% de impurezas, ele é despejado nos rios. Certo? Pessoal, no Brasil, cerca de 50% do volume do esgoto ele é coletado e apenas 42% é tratado. Então, olha, de 100%, 50% do volume de esgoto ele é coletado e apenas 42% desses 50% ele é tratado. E o esgoto tratado ele possibilita reduzir os impactos ambientais e evita também a contaminação das águas dos mananciais. Sem falar que vai evitar as doenças de parasitas, né? E outros tipos de bactérias e doenças também virais. Nas regiões em que o esgoto não é coletado, principalmente nas zonas rurais, ela pode haver o recolhimento por uma fossa séptica.
que é igual essa fossa aí da imagem 8. A gente tem um vaso sanitário, paredes de concreto nessa fossa séptica e um sumidouro. Esse sumidouro, o que acontece? Tem uma filtragem de areia e pedras e que ela vai diminuir essa contaminação. Então, as paredes internas da fossa séptica, elas são constituídas de concreto para evitar a contaminação do solo. E a fossa, ela coleta os dejetos e esses dejetos, eles evitam a contaminação do solo. E a fossa, ela, além de coletar esses dejetos sanitários que se acumulam e sofrem decomposição, formando um líquido. E esse líquido, ele é direcionado para um compartimento maior que é chamado de sumidouro, que é esse que eu falei aí do lado, onde será absorvido lentamente pelo solo. E é importante consultar um serviço local de águas e esgoto antes de instalar essa fossa séptica, tá bom? Tá bom, gente? Você percebeu como o tratamento e a distribuição de água e a coleta e o tratamento de esgoto, eles são atividades essenciais para garantir a qualidade de vida nossa? Vocês perceberam isso? E esse serviço, assim como a coleta de lixo, o manejo da água, das chuvas e o controle de praga, elas constituem o saneamento básico, que visa garantir as condições de higiene e de saúde da população e exige medidas governamentais, individuais e coletivas. O saneamento básico é uma forma de evitar a diminuição de doenças como a diarreia, parasitoses e verminoses, ok? Poluição e contaminação da água, assim como o esgoto doméstico e outras atividades humanas, elas podem ser responsáveis pela contaminação e pela poluição das águas de mananciais e os oceanos. A seguir, vamos estudar também um pouquinho, gente, de como as águas elas podem ser poluídas e contaminadas por essas fontes possíveis, que são possíveis métodos de prevenção e impacto ambiental causados por cada uma dessas atividades. Então, o dejeto industrial. Os dejetos industriais, eles são resíduos gerados pelas atividades industriais. E no Brasil, as leis ambientais específicas que proíbem o lançamento desse tipo de dejeto diretamente no ambiente. É preciso, então, que os dejetos industriais eles recebam um tratamento distinto do tratamento destinado aos esgotos domésticos, pois algumas indústrias, pessoal, elas geram os resíduos tóxicos e que podem causar a morte de seres vivos, certo? E entre os dejetos industriais mais nocivos estão os metais pesados, os poluentes não biodegradáveis, que causam contaminação da água, principalmente o plástico e o microplástico, que um plástico grande, ele pode começar a se degradar e vai terminar de degradar 500 mil anos. Mas para isso, o que acontece? Ele começa a transformar em mini partículas, e essas mini partículas vão ser prejudiciais para o meio ambiente. No garimpo, por exemplo, utiliza-se o mercúrio na extração de ouro, que pode contaminar a água, os seres vivos e as populações que vivem da pesca em locais próximos daquele local. Caso sejam absorvidos pelos organismos humanos, os metais pesados podem causar grandes problemas pulmonares, cardíacos, digestivos, renais e neurológicos. E uma vez que ele entra dentro do seu corpo, do seu intestino, ele jamais sai. Os metais sempre ficam lá isolados, por isso que aparecem algumas doenças. Vazamento de petróleo. O vazamento de petróleo é muito importante a gente estar vendo isso também, tá, pessoal? O petróleo, a gente sabe que ele é extraído de áreas aquáticas e terrestres e também áreas muito profundas. Atualmente, além de constituir uma das principais fontes de energia para diversas atividades, ela também é uma matéria-prima para a produção de diversos produtos, como pneus,
plásticos, que é as sacolinhas plásticas, e combustíveis. E vários outros produtos também. Contudo, ao longo do processo de exploração, refino, transporte e distribuição do petróleo, ele é possível haver vazamento, como a gente consegue ver aí na figura 9, né? E o responsável por graves problemas ambientais. Isso é muito importante a gente estar sabendo sobre isso, porque é um impacto enorme que causa. E uma vez no mar, o petróleo se espalha e forma manchas escuras e densas na água, comprometendo todo o ecossistema marinho daquele local. E essas manchas, elas impedem a passagem de luz, inviabilizando a fotossíntese, né, das plantas aquáticas e a troca de gases entre a água e o ar. O petróleo, pessoal, ele também causa morte de diversas espécies de animais, pois eles aderem às brânquias dos peixes, eles fazendo com que eles impeçam eles de respirar, e ele prende também as penas das aves e também os pelos dos mamíferos, no qual vão prejudicando a regulação da temperatura do corpo desses animais e a locomoção dessas espécies. Aí eu coloquei duas fotinhas, uma de uma ave que está toda suja de petróleo e de um vazamento de petróleo de uma embarcação. Os fertilizantes e os processos de eutrofização. Os fertilizantes são substâncias utilizadas para aumentar a disponibilidade de nutrientes no solo, e quando há produção agrícola em uma região, o solo pode ficar mais pobre em nutrientes impróprios para a agricultura por causa da exploração excessiva e inadequada, sendo necessário aplicar essas substâncias para enriquecer o solo com nutrientes. Portanto, os fertilizantes, eles são utilizados para aumentar a produtividade das lavouras, porém, quando administrados em excesso, né, quando você não regula a máquina, quando você coloca a quantidade a mais, eles podem ser conduzidos pelas chuvas e contaminar os corpos de águas, os solos e também os lençóis subterrâneos. A presença de fertilizantes na água também provoca o aumento da taxa de nutrientes, o que favorece a proliferação das algas que vivem na superfície. E também o aumento da população das algas, elas podem desencadear mudanças no ambiente aquático, como a redução de quantidade de oxigênio. Então, se tem muita alga naquele local, ela vai reduzir a quantidade de oxigênio, e a morte dos seres vivos. Esse fenômeno é conhecido como eutrofização. É quando cresce a quantidade de águas naquele local que está poluído, e aquela água vai impedir que tenha oxigênio naquele local e pode matar todas as espécies que vivem naquele local. Então, o que acontece? Aí eu coloquei uma figura ilustrativa. Primeiro aí, a gente vê uma água com bastante gás oxigênio e que iniciou o lançamento de esgoto com fertilizantes, provocando um aumento da taxa de nutrientes na água. E o excesso de nutrientes favorece o quê? O desenvolvimento de algas que vivem na superfície. Tá vendo que na segunda imagem aí, a gente vê algas mortas? Então, na parte 3, as algas, elas submersas, morrem pela falta de luz. As que estão submersas, as que estão no fundo do mar. Já as bactérias aeróbicas, elas consomem o gás oxigênio para decompor as algas mortas, e a diminuição do gás oxigênio disponível na água causa a morte dos seres aeróbicos. E os micro-organismos, na fase 6 aí, aeróbicos, eles se decompõem a matéria orgânica, produzindo gases tóxicos ou com cheiro desagradável para aquele local. E uma forma de impedir a eutrofização é evitar os fertilizantes ou os materiais ricos em nutrientes cheguem até esses corpos d'água.
Caso isso aconteça, os sedimentos eles podem ser removidos e a água ela pode ser oxigenada artificialmente para recuperar a água afetada por esse fenômeno, certo? E por último, gente, por último não, acho que ainda tem mais um outro. A gente vai falar aqui dos agrotóxicos. Os agrotóxicos, os pesticidas, eles são utilizados para aumentar a produtividade agrícola. E eles matam as pragas que atacam as lavouras, como insetos, ervas daninhas e fungos. No entanto, o uso excessivo dessas substâncias, elas podem causar a contaminação das águas e também dos lençóis subterrâneos. Além disso, a contaminação ao contaminar as águas superficiais, esses poluentes eles também passam a fazer parte do ciclo da água na natureza. Isso que a gente estudou no módulo 10, podendo atingir outras regiões. Então não é porque lá na minha fazenda eu taquei veneno, esse veneno ela vai entrar no ciclo da água e essa água, como vocês lembram e vocês podem dizer aí para mim, que lá pelo ciclo da água, essa água vai ficar na nuvem, né? Em forma de vapor. Essa nuvem não vai andar, ela não vai se locomover. E quando ela for chover, ela não vai levar esse agrotóxico que foi junto com a água em forma de vapor para outro local. Então, é isso que acontece. No caso dos seres humanos, o contato com o agrotóxico é o consumo de água contaminada também pode causar envenenamento, problemas do sistema nervoso, convulsão, lesões nos rins, câncer e também até morte. Por isso, a aplicação dessa substância ela deve ser feita com auxílio de equipamentos de proteção, usar o EPI, que reduz os danos à saúde, conforme esse senhorzinho aí está usando. E por fim, poluição térmica. A poluição térmica ela caracteriza-se pelo desejo de água com temperaturas elevadas e em rios, lagos ou mares. Geralmente é causada por usinas termoelétricas que utilizam a água para resfriar as suas turbinas e desenvolver diretamente ao ambiente. Então, ele vai devolver essa água diretamente ao ambiente sem esfriar previamente. E essa prática traz prejuízos ao ambiente porque a água em temperatura elevada, ela tem a relação à água em temperatura normal. Menor percentual de gás oxigênio dissolvido, o que prejudica os seres que dependem desse gás para respirar. Além disso, alguns seres vivos eles não suportam bem essa variação de temperatura e morrem ou migram para outras áreas, o que reduz a biodiversidade daquele local, certo? Então, para exercícios de vocês, eu quero que vocês façam a leitura na página 537, ok? Deixa eu só ver aqui qual é essa página. Eu acho que eu errei o número da página. Não é a página 537, eu vou mudar aqui, rapidão. Então, voltando aí, ó, é para fazer a leitura da página 550 e fazer os exercícios da página 551 e 552. Entregar para mim até o final do dia de hoje, ok? Muito obrigado e até a próxima aula, que vai ser amanhã, né? Beijo e não esqueçam de me entregar os exercícios. Ficam com Deus.